De Sangue e Cinzas, de Jennifer Armentrout. Para você, o leitor. Encontraram Finlay essa noite nos arredores da Floresta Sangrenta. Morto. Tirei os olhos das cartas, passando pela superfície pintada de vermelho, e olhei para os 3 homens sentados à mesa. Tive um motivo para escolher aquele lugar. Eu não senti nada emanando deles conforme caminhava por entre as mesas lotadas mais cedo. Nenhuma dor, física ou emocional. Geralmente, eu não insistia para ver se havia alguém sofrendo. Fazer isso sem motivo me parecia incrivelmente invasivo, porém, no meio de uma multidão, era difícil controlar o quanto eu me permitia sentir. Havia sempre alguém cuja dor era tão profunda, tão crua, que a angústia se tornava uma entidade palpável que nem eu precisava aguçar os sentidos para perceber, que não conseguia evitar nem me distanciar. Aquelas pessoas projetavam agonia no mundo à sua volta. Eu era proibida de fazer qualquer coisa além de ignorar, de falar sobre o dom que os deuses me concederam e de nunca, jamais, agir a respeito do que senti. Não era sempre que eu fazia o que deveria, é óbvio. Mas aqueles homens estavam bem quando aguçei os sentidos para evitar as pessoas em sofrimento profundo, o que era surpreendente em vista de sua profissão. Eram guardas da colina, a muralha montanhosa construída a partir do calcário e do ferro minerados dos picos elíseos. Desde o término da Guerra dos Dois Reis, havia 4 séculos, a colina cercava todo o território da Macedônia, e todas as cidades do reino de Solis foram protegidas por uma colina. Versões menores rodeavam vilarejos e postos de treinamento, comunidades agrícolas e outras cidades parcamente povoadas. As coisas que os guardas testemunhavam diariamente, assim como as que eram obrigadas a fazer, muitas vezes, os deixavam angustiados, fosse pelo ferimento ou pelo que ultrapassava a pele machucada e os ossos quebrados. Nessa noite, além da ausência da angústia, eles também não vestiam suas armaduras e uniformes. Em vez disso, usavam camisas folgadas e calças de camurça. Ainda assim, eu sabia que, mesmo fora de serviço, eles se mantinham atentos aos sinais da temida névoa e dos temores que a acompanhavam, e alertas àqueles que se empenhavam contra o futuro do reino. Permaneciam armados até os dentes. E eu também. Oculto sobre as dobras da capa e do vestido fino que eu usava por baixo, o punho frio da adaga que eu nunca esquentava com o calor da minha pele estava embanhado contra a coxa. Presente do meu aniversário de 16 anos. Aquela não era a única arma que eu tinha, nem a mais letal, mas era a minha favorita. O punho era forjado com ossos de um lupino extinto há muito tempo, uma criatura que não era nem homem, nem fera, mas ambas as coisas, e a lâmina era feita de uma pedra de sangue amolada até ficar fatalmente afiada. Posso estar prestes a fazer algo incrivelmente imprudente, inapropriado e absolutamente proibido. Mais uma vez, não sou tolo bastante para entrar em um lugar como Pérola Vermelha sem proteção. A habilidade para usá-la e os meios necessários para sacar a arma e empregá-la sem a mínima hesitação. Morto? Perguntou o outro guarda, um mais jovem, com cabelos castanho claros e um rosto simpático. Acho que ele se chamava Airic, e não podia ser muito mais velho que os meus 18 anos. Ele não estava apenas morto. Phelan teve o sangue drenado e a pele mastigada como se cães selvagens o tivessem abocanhado e o deixado em pedacinhos. As cartas ficaram borradas na minha mão, conforme diminutas bolas de gelo se formavam no meu estômago. Cães selvagens não faziam isso. Além do mais, não havia nenhum cão selvagem perto da Floresta Sangrenta, o único lugar no mundo onde as árvores sangravam, manchando a casca e as folhas de carmesim. Havia rumores a respeito de outros animais, roedores e carniceiros, do tamanho exagerado que atacavam cadáveres daqueles que permaneciam tempo demais na floresta. E vocês, sabem o que isso significa? Continuou Airic. Eles devem estar por perto. Um ataque vai... não tenho certeza de que essa é uma conversa apropriada, interrompeu um guarda mais velho. Já ouvi falar dele. Phillips Height. Ele estava havia 8 anos na colina. Algo praticamente inédito. Os guardas não tinham uma vida muito longa. Ele acenou com a cabeça na minha direção. Você está na presença de uma dama. Uma dama? Somente as ascendidas eram chamadas de damas, mas eu tampouco era o tipo de pessoa que alguém, especialmente os homens daquele recinto, esperaria que estivesse no Pérola Vermelha. Se fosse descoberta, eu estaria, bem, muito mais encrencada do que já estive antes, e precisaria encarar sérias consequências.
O tipo de punição que Dorian Terman, o Duque da Macedônia, adoraria infligir e que o seu fiel confidente, o Lord Brandon Mason, certamente adoraria presenciar. A ansiedade veio à tona quando olhei para o guarda de pele negra. Era impossível que Philip soubesse quem eu era. A parte superior do meu rosto estava coberta pela máscara de dominó branca que encontrei jogada no Jardim da Rainha, séculos atrás, e eu vestia uma capa simples de pinta roxo azul que tinha pegado emprestado de Brita, uma das muitas empregadas do castelo que ouvi falando sobre o Pérola Vermelha. Com sorte, Brita notaria falta do agasalho desaparecido antes que eu o devolvesse pela manhã. Além disso, mesmo sem a máscara, eu podia contar nos dedos de uma das mãos o número de pessoas na Macedônia que tinham visto meu rosto. E nenhuma delas estaria ali naquela noite. Por ser a donzela, a escolhida, um véu normalmente cobriu meu rosto e os meus cabelos o tempo inteiro, tudo a não ser pelos lábios e pelo maxilar. Eu duvidava que Phillips pudesse me reconhecer exclusivamente por aqueles traços, e se tivesse me reconhecido, ninguém continuaria sentado ali. Eu já estaria sendo levada, ainda que gentilmente, de volta para meus tutores, o Duque e a Duquesa da Macedônia. Não havia motivo para entrar em pânico. Depois de forçar os músculos dos ombros e o pescoço relaxarem, abri um sorriso. Não sou nenhuma dama. Fique à vontade para falar sobre o que quiser. Seja como for, um assunto menos mórbido seria mais do que bem-vindo, retrucou Phillips, olhando de modo intenso na direção dos outros 2 guardas. Airic me encarou. Eu peço desculpas. Desculpas desnecessárias, mas aceitas. O terceiro guarda baixou o queixo, olhando atentamente para as cartas na mão, enquanto repetia as palavras. Suas bochechas ficaram coradas, o que achei bastante adorável. Os guardas que ficaram de vigia na colina passavam por um treinamento violento, se tornando habilidosos em todas as formas de combate armado e corpo a corpo. Ninguém que sobrevivia à primeira incursão do lado de fora da colina voltava sem derramar sangue e testemunhar a morte. Ainda assim, aquele homem corou. Pigarreei, querendo saber mais a respeito de quem era Finlay e se ele era um guarda da colina ou um caçador, uma divisão do exército que transmitia comunicações entre as cidades e escoltava viajantes e suas mercadorias. Eles passavam metade do ano do lado de fora da proteção da colina. Era de longe o trabalho mais perigoso de todos, de modo que eles jamais viajavam sozinhos. Alguns nunca retornavam. Infelizmente, alguns poucos não voltavam os mesmos. Eles voltavam com a morte implacável em seu encalço, amaldiçoados. Pressentindo que Philip silenciaria qualquer conversa a respeito, não fiz nenhuma das perguntas que dançavam na ponta da minha língua. Se havia outros homens com ele, também foram feridos pelo que muito provavelmente tinham matado Finlay, eu descobriria de um jeito ou de outro. Só esperava que não fosse pelo meio de gritos de horror. O povo da Macedônia não fazia ideia de quantos voltavam amaldiçoados do outro lado das muralhas da colina. Viam apenas alguns gatos pingados, mas não faziam ideia da realidade. Se eles soubessem, o pânico e o medo certamente tomariam conta de toda a população, que não tinha noção do terror do lado de fora da colina. Não como eu e meu irmão Ian tínhamos. E foi por isso que, quando o assunto à mesa mudou para coisas mais banais, eu tive que me empenhar para fazer com que o gelo que cobria minhas entranhas derretesse. Vidas incontáveis foram dadas e tiradas nos esforços para manter as pessoas dentro das muralhas da colina em segurança. Mas eles estavam fracassando. Havia tempo. Não apenas ali, mas em todo o reino de Solis. A morte. A morte sempre encontrava uma maneira de entrar. Pare, ordenei a mim mesma conforme a sensação de inquietude ameaçava transbordar. Esse não era o momento para pensar em tudo que eu sabia e não deveria saber. Essa noite era para ser aproveitada e não para ficar acordada a noite inteira sem conseguir dormir, sozinha e sentindo que não tinha nenhum controle, nem ideia de quem eu era, só o que eu era. Recebi outra mão ruim, e já joguei o suficiente com Ian para perceber que não havia como me recuperar das cartas que eu tinha. Quando anunciei que estava fora da partida, os guardas assentiam, conforme eu me levantava da mesa, me desejando uma boa noite. Ao caminhar entre as mesas, aceitei uma taça de champanhe que um garçom, usando luvas, me ofereceu, e tentei recobrar o entusiasmo que fervilhava nas minhas veias mais cedo nessa mesma noite. Cuidava da minha própria vida enquanto estudava o aposento, mantendo meus sentidos voltados para mim,
Mesmo tirando aqueles que conseguiam projetar angústia no ambiente à sua volta, eu não precisava tocar em ninguém para saber se a pessoa estava sofrendo. Só tinha que olhar para essa pessoa e me concentrar. Sua aparência não mudava se ela estava sofrendo com algum tipo de dor, nem quando eu me concentrava nela. Eu simplesmente sentia sua angústia. A dor física era quase sempre quente, mas o tipo de dor que não podia ser vista, essa era quase sempre fria. Gritos e assovios obscenos me arrancaram dos meus pensamentos. Havia uma mulher, vestida de vermelho, sentada na beirada da mesa ao lado. Ela usava um vestido feito de pedaços de cetim vermelho e musselina que mal cobriam as suas coxas. Um dos homens agarrou um pedaço da diminuta saia diáfana. Depois de dar um tapa na mão dele com um sorriso provocante nos lábios, ela se inclinou para trás, fazendo uma curva sensual com o corpo. Os cachos grossos e loiros dos cabelos se derramavam sobre as moedas e fichas esquecidas. Quem quer me ganhar hoje à noite? Sua voz era grave e sensual enquanto ela deslizava as mãos pela cintura do espartilho, cheio de babados. Garanto que vou durar mais do que qualquer pote de ouro, rapazes. E se der empate? Perguntou dos homens, cujo colete elegante do casaco sugeria que ele devia ser um comerciante bem-sucedido ou algum tipo de empresário. Então a noite será muito mais divertida para mim, respondeu ela, deslizando a mão sobre o ventre e descendo ainda mais até chegar no meio de suas... Com as bochechas em chamas, rapidamente desviei o olhar, enquanto tomava um gole do champanhe borbulhante. Meu olhar encontrou seu caminho até um brilho deslumbrante de um candelabro de bronze. O Pérola Vermelha devia dar dinheiro, e os seus proprietários deviam ser muito bem relacionados. A eletricidade era cara e controlada pela corte real. Fiquei imaginando quem faria parte da clientela para um luxo como aquele estar disponível. Sob o candelabro, havia outro jogo de cartas em andamento. Havia mulheres ali também, com os cabelos trançados e penteados elaborados no alto da cabeça e enfeitiçados com cristais. As roupas, muito menos ousadas do que as mulheres que trabalhavam ali, seus vestidos eram de tons vibrantes de roxo e amarelo e matizes de pastel de azul e lilás. Eu só podia usar branco, não importava se estivesse no meu quarto ou em público, o que não acontecia com muita frequência. Sendo assim, eu estava fascinada com a maneira em que as diferentes cores favoreciam a pele e o cabelo das mulheres. Fiquei imaginando que na maior parte do tempo eu deveria parecer um fantasma, perambulando pelos corredores do castelo Tehermã, vestida de branco. Aquelas mulheres também usavam máscaras de dominó que cobriam a metade do rosto, protegendo a sua identidade. Fiquei me perguntando quem eram. Esposas audaciosas que foram deixadas sozinhas em casa vezes demais? Jovens que não tinham se casado ou que talvez fossem viúvas, empregadas ou mulheres que trabalhavam na cidade aproveitando a noite. Será que havia damas e cavalheiros de companhia entre as mulheres mascaradas sentadas à mesa ou entre a multidão? Será que aquelas pessoas foram até ali pelo mesmo motivo que eu? Tédio, curiosidade, solidão? E se for esse o caso, nós somos mais parecidas do que eu tinha pensado, muito embora fossem segundas filhas e filhos, entregues à corte real no seu 13º aniversário durante o ritual anual. E eu era Penélope, do castelo Tehermã, herdeira dos Balfour e favorita da rainha. Eu era donzela, a escolhida, e dali a menos de um ano, no meu 19º aniversário, eu irei ascender, assim como todas as damas e cavalheiros de companhia. Nossas ascensões serão diferentes, mas será a maior delas desde a primeira bênção dos deuses que aconteceu após o fim da Guerra dos Dois Reis. Quase nada aconteceria com elas caso fosse pegas ali, mas eu enfrentaria o descontentamento do duque. Meus lábios se estreitaram conforme um grão de fúria fincou raízes, se fundido com o resíduo incômodo da repulsa e da vergonha. O duque era uma praga de mãos excessivamente saidinhas e tinha uma sede anormal por castigos. Mas eu também me recusava a pensar nele, ou me preocupar em ser disciplinada. Seria melhor voltar logo para o meu quarto, se fosse ficar me agoniando com isso. Ao desviar os olhos da mesa, me dei conta que havia mulheres sorridentes e risonhas no Pérola, que não usavam máscaras, nem ocultavam a sua identidade. Estavam sentadas, juntos de guardas e comerciantes, ou em pé, em alcovas sobrias, enquanto conversavam com mulheres mascaradas, com homens e com trabalhadores do Pérola Vermelha. Não tinham vergonha, nem medo de serem vistas. Fosse lá quem fosse, elas possuíam liberdade
que eu cobiçava profundamente. Uma independência que eu buscava naquela noite, já que, mascarada e desconhecida, ninguém além dos deuses saberia que eu estava ali. E, quanto aos deuses, eu havia decidido que eles tinham mais o que fazer do que perder o seu tempo me vigiando. Afinal de contas, se eles tivessem prestado atenção, teriam me repreendido as inúmeras vezes por coisas que eu já tinha feito e que me eram proibidas. Sendo assim, eu podia ser qualquer pessoa essa noite. A liberdade que havia nisso era uma sensação muito mais inebriante do que eu tinha imaginado, mais até do que a sensação que as sementes verdes de papoula proporcionavam àqueles que fumavam. Hoje à noite eu não sou a donzela, não sou Penélope, sou apenas Pop, um apelido que a minha mãe usava, algo que apenas meu irmão Ian e poucas pessoas me chamavam. Como Pop, não havia regras escritas a seguir, nem expectativas a cumprir. Nenhuma futura ascensão que estava chegando mais rápido do que eu estava preparada. Não havia medo, nem passado, nem futuro. Naquela noite, eu podia viver um pouco, mesmo que por algumas poucas horas, e acumular o máximo de experiências antes de voltar para a capital, para a rainha, antes que eu fosse entregue aos deuses. Um arrepio desceu de mansinho pela minha espinha, incerteza, junto com uma pontada de aflição. Eu abafei a sensação, me recusando a dar asas àquilo. De nada adiantaria ficar ruminando sobre o que estava por vir e não podia ser mudado. Além disso, Ian tinha ascendido havia 2 anos, e a julgar pelas cartas que eu recebia todo mês, ele ainda era o mesmo. A única diferença é que, em vez de contar histórias com a sua própria voz, ele fazia por meio de palavras em cada carta. No mês passado, ele escreveu a respeito de 2 crianças, um irmão e uma irmã, que nadaram até o fundo mar de Strode e fizeram amizade com o povo da água. Abri um sorriso enquanto erguia a taça de champanhe, sem fazer ideia de onde ele tirava aquelas coisas. Até onde eu sabia, nadar até o fundo do mar de Strode era impossível e não existia povo da água. Logo depois da ascensão, sobre as ordens da rainha e do rei, ele havia se casado com Lady Claudenia. Ian nunca falava a respeito da esposa. Será que ele era feliz no casamento? A curva de meus lábios murchou conforme baixava os olhos para a bebida rosada e borbulhante. Eu não sabia o certo, mas eles mal se conheciam antes de se casar. Como isso podia ser o bastante para passar o resto da vida com alguém? E os ascendidos tinham uma vida muitíssimo longa. Ainda era estranho pensar em Ian como um dos ascendidos. Ele não era um segundo filho, já que eu era donzela. A rainha pediu aos deuses por uma rara exceção à ordem natural e eles permitiram que ele ascendesse. Eu não teria de encarar a mesma coisa que Ian, um casamento com um estranho com outro ascendido, que certamente devia cobiçar a beleza acima de tudo, pois a atratividade era vista como algo divino. Muito embora eu fosse a donzela, a escolhida, nunca seria vista como divina. De acordo com o duque, eu não era bela, eu era uma tragédia. Sem perceber, meus dedos roçaram a renda áspera do lado esquerdo da máscara. Afastei a mão dali. Um homem que reconheci como guarda se levantou de uma mesa e se virou para uma mulher que usava uma máscara branca como a minha. Ele estendeu a mão para ela, enquanto pronunciava algumas palavras baixo demais para que eu pudesse ouvir. Mas ela respondeu com um aceno de cabeça e um sorriso, antes de colocá-la a mão sobre a dele. Ela se levantou, e as saias do seu vestido lilás se derramaram como um líquido ao redor das pernas, conforme ele a conduzia por entre o salão, na direção das 2 únicas portas acessíveis aos convidados, uma de cada lado dos aposentos contíguos. A da direita levava à saída, a da esquerda ao andar de cima, para quartos privativos, onde Brita dissera que todo tipo de coisa aconteceria. O guarda levou a mulher mascarada para a esquerda. Ele tinha pedido, ela tinha dito que sim. Seja lá o que forem fazer lá em cima, seria algo apreciado e escolhido por ambos. Não importava se durasse algumas horas ou a vida toda. Mantive a atenção fixa na porta por muito tempo, até ela ter se fechado. Será que aquele era outro motivo de eu ter vindo aqui essa noite? Para vivenciar o prazer com alguém que eu escolhesse? Eu poderia fazer isso se quisesse. Já tinha ouvido conversas das damas de companhia que não precisavam se manter intocadas e, de acordo com elas, havia muitas coisas que uma mulher podia ser capaz de fazer para ter prazer ao mesmo tempo que conservava sua pureza. Pureza? Eu detestava aquela palavra, o significado por trás dela, como se a minha virgindade determinasse a minha bondade, a minha inocência, como se a sua presença ou ausência
fossem de algum modo importantes do que as centenas de escolhas que eu fazia todos os dias. Havia até uma parte de mim que se perguntava o que os deuses fariam se eu fosse entregue a eles, já não sendo mais uma donzela de verdade. Será que eles desconsiderariam tudo o que eu fiz e deixei de fazer só porque não era mais virgem? Eu não sabia ao certo, mas esperava que não. Não porque planejava fazer sexo agora, ou na semana que vem, ou em algum dia, mas porque eu queria poder ser capaz de fazer essa escolha. Muito embora eu não soubesse como me encontraria em uma situação onde essa opção surgisse, mas imagino que haveria participantes dispostos a fazer as coisas que ouvi as damas de companhia falarem a respeito no Pérola Vermelha. Uma agitação nervosa retumbou no meu peito, enquanto eu me forçava a tomar outro gole de champanhe. As borbulhas doces faziam cócegas em minha garganta, aliviando um pouco da secura na boca. Para dizer a verdade, essa saída tinha sido uma decisão de última hora. Na maioria das noites eu não conseguia dormir antes que tivesse quase amanhecendo, e quando dormia, eu quase desejava que não tivesse caído no sono. Só naquela semana acordei de um pesadelo 3 vezes, com meus próprios gritos ecoando nos ouvidos. Quando vinham assim, em grupos, até parecia um presságio, um instinto muito parecido com a habilidade de pressentir a dor, berrando um sinal de alerta. Respirando fundo, voltei a olhar para a cena de antes. A mulher de vermelho já não estava sobre a mesa. Em vez disso, ela estava sentada no colo do comerciante que havia perguntado o que aconteceria caso 2 homens vencessem. Ele estava examinando as cartas, com a mão no lugar onde a dela estava mais cedo, mergulhada profundamente entre as suas coxas. Meus deuses! Mordendo os lábios, me afastei dali antes que meu rosto inteiro pegasse fogo. Fui para um espaço separado por uma meia parede, onde outra rodada de jogos era disputada. Havia mais guardas ali. Alguns eu até reconheci como pertencentes à Guarda Real, soldados como aqueles que trabalhavam na colina, mas que protegiam os ascendidos. Era por isso que os ascendidos também tinham guardas pessoais. Algumas pessoas já haviam tentado sequestrar membros da corte, em troca de resgate. Normalmente, ninguém se machucava gravemente naquelas situações, mas houve outras tentativas que surgiram em razões muito diferentes e bem mais violentas. Parada perto de um vaso de plantas frondosas que exibiam pequenos botões vermelhos, eu não sabia muito bem o que fazer. Podia participar de outro jogo de cartas ou iniciar uma conversa com qualquer uma das pessoas que perambulavam em volta das mesas, mas eu não era boa assim de ficar de conversa fiada com estranhos. Não tinha a menor dúvida de que eu deixaria escapar algo bizarro ou faria uma pergunta aleatória que não faria muito sentido para a conversa, de modo que aquilo estava fora de cogitação. Talvez eu devesse voltar para os meus aposentos. Já devia estar ficando tarde e... Uma estranha percepção tomou conta de mim, começando como uma sensação de formigamento na nuca e se intensificando mais a cada segundo. Parecia que eu estava sendo observada. Examinando o salão, não vi ninguém prestando atenção particular em mim, mas esperava encontrar alguém por perto. A sensação era realmente intensa. O desconforto brotou na boca do meu estômago. Já ia me virando para a entrada quando notas suaves e prolongadas de algum tipo de instrumento de corda chamaram a minha atenção à esquerda, e o meu olhar pousou nas cortinas transparentes vermelho-sangue que balançavam com o movimento das pessoas no estabelecimento. Fiquei paralisada, ouvindo a cadência do ritmo que logo foi acompanhada pelo som pesado de um tambor. Eu me esqueci de como era a sensação de estar sendo observada, me esqueci de muitas coisas. Aquela música não se parecia com nada que eu já tivesse ouvido antes. Era mais profunda e mais densa, diminuindo a velocidade e em seguida acelerando. Era sensual. O que foi mesmo que Brita, a empregada, tinha dito sobre o tipo de dança que acontecia no Pérola Vermelha? Ela baixava a voz quando ia falar sobre aquilo, e a outra empregada com quem Brita estava conversando pareceu ficar escandalizada. Abri caminho pelos cantos do salão e me aproximei das cortinas, estendendo a mão para separá-las. Acho que você não gostaria de entrar ali. Sobressaltada, me virei ao ouvir aquela voz. Havia uma mulher atrás de mim, uma das damas que trabalhava no Pérola Vermelha. Eu a reconheci. Não porque ela estava de braços dados com um comerciante ou empresário assim que eu entrei, mas porque ela era incrivelmente bonita. Seus cabelos densamente cacheados eram de um preto intenso, e a sua pele negra tinha uma bela tonalidade. Ela usava um vestido vermelho sem mangas, com um decote profundo
e feito de um tecido que colava-se ao seu corpo como se fosse líquido. Como? Perguntei, sem saber mais o que dizer conforme abaixava a mão. Por que não? Eles estão apenas dançando. Apenas dançando? Ela olhou para a cortina por cima do meu ombro. Algumas pessoas dizem que dançar é como fazer amor. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Lentamente olhei para trás. Pelas cortinas, eu podia distinguir as silhuetas dos corpos oscilando no ritmo da música. Os movimentos, cheios de uma graça hipnotizante e fluida. Alguns dançavam sozinhos, com suas curvas e formas nitidamente delineadas, enquanto outros... Arfei e voltei o olhar para a mulher diante de mim. Ela puxou os lábios pintados de vermelho em um sorriso. É a primeira vez que você vem aqui, não é? Abri a boca para negar, mas pude sentir o calor se espalhando por todas as partes visíveis do meu rosto. Aquilo por si só já dizia tudo o que era preciso saber. É tão óbvio assim? Ela riu e o som era gutural. Não para a maioria das pessoas, mas para mim, sim. Eu nunca a vi aqui antes. Como você saberia se tivesse me visto aqui antes? Toquei na minha máscara só para ter certeza que ela não havia escorregado. A máscara está no lugar. Havia um estranho brilho de cumplicidade nos olhos dela, que eram uma mistura de dourado e castanho. Não exatamente a cor de avelã. O dourado era brilhante e quente demais para isso. Eles me lembravam de outra pessoa que tinha os olhos da cor de citrino. Sei reconhecer um rosto, mesmo que escondido, e nunca vi o seu aqui. É a sua primeira vez. Sinceramente, eu não tinha a menor ideia de como responder aquilo. E também é a sua primeira vez no Pérola Vermelha. Ela se aproximou de mim e abaixou o tom, já que nunca havíamos recebido a donzela em nosso estabelecimento. Uma onda de choque percorreu meu corpo enquanto eu segurava com força a taça de champanhe escorregadia. Não sei o que você quer dizer. Eu sou uma segunda filha. Você se parece com uma segunda filha, mas não da maneira que pretende, interrompeu ela, tocando levemente no meu braço coberto pela capa. Está tudo bem, não há nada a temer. O seu segredo está salvo comigo. Olhei para ela, pelo que me pareceu um minuto inteiro antes de conseguir recuperar a capacidade de falar. Se isso for verdade, por que um segredo desses estaria salvo? E por que não estaria? Retrucou ela. O que eu teria a ganhar contando a alguém? Você ganharia o favor do duque e da duquesa. Meu coração martelava dentro do peito. O sorriso da mulher sumiu do rosto ao mesmo tempo em que seu olhar se endurecia. Eu não preciso dos favores de um ascendido. A maneira como ela disse aquilo foi como se eu tivesse sugerido que ela quisesse angariar favores de um monte de lama. Quase acreditei nela, mas ninguém que vivesse no reino perderia a oportunidade de ganhar a estima de um ascendido, a menos que não reconhecesse a rainha Ileana e o rei Jalara como seus legítimos soberanos, a menos que apoiasse aquele que se chamava Príncipe Castiel, como verdadeiro herdeiro do trono. Mas ele não era príncipe nem herdeiro, ele não passava de um remanescente de Atlântia, um reino corrupto e depravado que sucumbiu no fim da Guerra dos Dois Reis, um monstro que provocou o caos e causou o derramamento de sangue, a personificação do próprio mal. Ele era o Senhor das Trevas, e ainda assim, havia pessoas que apoiavam ele e a sua reivindicação, descendidos que tinham participado de motins e do desaparecimento de muitos ascendidos. No passado, os descendidos criavam tumulto por meio de pequenos comícios e protestos, e mesmo assim, aqueles eventos eram raros o bastante e espaçados, devido à punição aplicada aos suspeitos de serem descendidos. Os julgamentos não podiam sequer ter esse nome. Não havia segunda chance, nem prisão perpétua. A morte era rápida e brutal. Mas as coisas haviam mudado nos últimos tempos. Muitos acreditavam que os descendidos eram os responsáveis pelas mortes misteriosas de guardas reais de alto escalão. Vários guardas na Carsodônia, a capital, tinham despencado inexplicavelmente da colina. 2 deles foram mortos por flechas na parte de trás da cabeça, em Pensdurt, uma pequena cidade na costa do mar de Strode, próxima à capital. Outros simplesmente desapareceram, enquanto passavam por vilarejos e nunca mais foram vistos. Alguns meses atrás, uma revolta violenta terminou em derramamento de sangue em 3 Rios, uma fervilhante cidade comercial localizada logo depois da Floresta Sangrenta. A mansão Brasão de Ouro, a sede real em 3 Rios, foi queimada e destruída, junto com os templos. O duque Everton morreu no incêndio, assim como muitos empregados e guardas.
Foi apenas por um milagre que a Duquesa de Três Rios escapou. Os descendidos não eram somente os Atlantes, ocultos entre o povo de Solis. Alguns dos seguidores do Senhor das Trevas não tinham sequer uma gota de sangue atlante nas veias. Estreitei o olhar e me concentrei na bela mulher. Será que ela era uma descendida? Eu não conseguia entender como alguém podia apoiar o reino deposto, não importa quanto a sua vida fosse difícil ou quanto fosse infeliz. Não quando os Atlantes e o Senhor das Trevas eram responsáveis pela névoa, pelo que apodrecia dentro dela, pelo que muito provavelmente tinha acabado com a vida de Finlay, e, tirando inúmeras outras vidas, incluindo a dos meus pais, deixando meu corpo coberto de lembretes de terror que vicejava na névoa. Afastando as minhas suspeitas por um momento, aguçei os sentidos para descobrir se havia algum sofrimento profundo dentro dela, algo que ia além do físico, e decorria do pesar ou da amargura, o tipo de dor que leva as pessoas a fazerem coisas terríveis para tentar aliviar a angústia. Não havia sinal de nada disso emanando dela, mas não significava que ela não fosse uma descendida. A mulher inclinou a cabeça. Como disse antes, você não tem nada com se preocupar a meu respeito. Agora com ele, já é outra história. Ele? Repeti. Ela se moveu para o lado quando a porta principal se abriu. Uma súbita rajada de ar frio anunciou a chegada de mais clientes. Um homem entrou e logo atrás dele havia um cavalheiro mais velho, com cabelos loiros da cor de areia e um rosto fustigado e bronzeado pelo sol. Arregalei os olhos, conforme a descrença tomava conta de mim. Era Victor Hardwell. O que ele estava fazendo no Pérola Vermelha? Uma imagem das mulheres de vestidos curtos e seio parcialmente exposto me veio à mente. Pensei sobre o motivo de eu estar ali, e meus olhos se arregalaram. Ai, deuses! Não queria mais pensar no motivo da sua visita. Victor era um membro experiente da Guarda Real, um homem de 40 anos de idade, mas ele era mais que isso para mim. A adaga presa à minha coxa tinha sido um presente dele, e foi ele quem quebrou o costume e garantiu que eu não apenas soubesse usá-la, mas também aprendesse a manejar a espada, a acertar um alvo invisível com uma flecha e, mesmo quando desarmada, derrubar um homem com o dobro do meu tamanho. Victor era como um pai para mim. Ele também era o meu guarda pessoal, e tinha sido assim desde que cheguei à Macedônia. Mas não era o meu único guarda. Compartilhava seus deveres com Highland Kill, que tinha substituído Haynes depois que o último morreu dormindo havia pouco tempo, em menos de um ano. Foi uma perda inesperada, já que Haynes tinha pouco mais de 30 anos e estava em excelente estado de saúde. Os curandeiros acreditavam que fosse alguma doença cardiovascular desconhecida. Ainda assim, era difícil imaginar como alguém podia dormir com saúde e nunca mais acordar. Rylan não sabia que eu era tão bem treinada assim, mas sabia que eu conseguia manejar uma adaga. Ele não sabia para onde eu e Victor íamos quando saímos do castelo com tanta frequência. Era gentil e muitas vezes descontraído, mas nós não éramos nem de longe tão próximos quanto Victor e eu. Se fosse Rylan quem estivesse ali, eu poderia facilmente ter escapado da sua atenção. Droga, praguejei, virando para o lado enquanto puxava o capuz da capa sobre a cabeça. Meus cabelos eram de um tom bastante perceptível de cobre queimado, mas, mesmo com ele agora escondido e todo o meu rosto oculto, Victor me reconheceria. Ele tinha aquele sexto sentido que só os pais possuíam e que surgia sempre que o filho tramava alguma coisa. Ao olhar para a entrada, senti um nó no estômago quando o vi sentado em uma das mesas de frente para a porta. A única saída. Os deuses me odiavam. Eles me odiavam de verdade, pois eu não tinha a menor dúvida de que Victor me veria. Ele não iria me denunciar, mas eu preferiria me enfiar em um buraco cheio de baratas e aranhas a tentar explicar para ele, entre todas as pessoas, o que eu estava fazendo no Pérola Vermelha. Ia haver um belo sermão, não os discursos e punições que o Duque adorava preferir, mas o tipo que penetrava no fundo da alma e fazia com que você se sentisse péssima por dias a fio. Ainda mais após ter sido pega fazendo algo pelo qual merecia ser repreendida. E, francamente, eu não queria ver a cara de Victor quando ele descobrisse que percebia a sua presença ali. Dei outra espiada e... Ai, deuses, uma mulher se ajoelhou ao lado dele e pousou a mão em sua perna. Tive que esfregar os olhos. Aquela é Saria, explicou a mulher. Assim que Victor chega, ela vai para junto dele. Acho que tem uma queda por ele. Lentamente, olhei para a mulher ao meu lado. Ele vem sempre aqui? Ela puxou o canto da boca. O bastante para saber o que acontece por trás da cortina vermelha. E... Chega, eu a interrompi.
Agora eu tinha que esfregar o meu cérebro até esquecer. Não preciso ouvir mais nada. Ela deu uma risada suave. Parece que você precisa de um esconderijo. E, assim, aqui no Pérola Vermelha é muito fácil identificar essa necessidade. Ela habilmente pegou minha taça de champanhe. No andar de cima, há quartos desocupados no momento. Abra a sexta porta à esquerda, vai encontrar abrigo ali. Eu irei buscá-la assim que for seguro. A suspeita aumentou quando eu encontrei o seu olhar, mas deixei que a mulher me pegasse pelo braço e me levasse para a esquerda. Por que você está me ajudando? Ela abriu a porta. Porque todo mundo devia poder viver um pouco, mesmo que só por algumas horas. Fiquei boquiaberta quando ela repetiu o que eu estava pensando alguns minutos atrás. Atordoada, continuei parada ali. Depois de me dar uma piscadela, ela fechou a porta. Não podia ser uma coincidência que ela estivesse descoberto quem eu era. Repetir para mim o que eu estava pensando antes era impossível. Uma risada rouca escapou dos meus lábios. A mulher podia ser uma descendida, ou no mínimo, não ser muito fã dos ascendidos, mas também podia ser uma vidente. Eu achava que não havia restado nenhum deles, e ainda não conseguia acreditar que Victor estava ali, que ele frequentava aquele estabelecimento o bastante para que uma das mulheres de vermelho gostasse dele. Não sabia muito bem por que eu estava tão surpresa. Não era como se a guarda real fosse proibido de buscar prazer, ou até mesmo de se casar. Muitos deles eram bastante promíscuos, já que suas vidas eram repletas de perigos e, por suas vezes, curtas demais. A questão era que Victor tinha uma esposa que faleceu muito antes de eu o conhecer, morrendo no parto junto com o bebê. Ele ainda amava sua Camila como se ela estivesse viva, mas o que podia ser encontrado ali não tinha nada a ver com amor, não é? E todo mundo se sentia solitário às vezes. Não importava se o seu coração pertencesse a alguém que não poderia mais ter. Um pouco triste com isso, me virei na escada estreita, iluminada por arandelas de óleo na parede, e soltei o ar com força. Ai, no que eu me meti! Só os deuses sabiam, e agora não havia como voltar atrás. Enfiei a mão dentro da capa, mantendo ao alcance da adaga, enquanto subia os degraus até o segundo andar. O corredor era mais amplo e surpreendentemente silencioso. Eu não sabia o que esperava encontrar, mas pensei que ouviria sons. Balançando a cabeça, contei até alcançar a sexta porta à esquerda. Experimentei uma maçaneta e descobri que ela estava destrancada. Comecei a abrir a porta, mas parei. O que eu estava fazendo? Qualquer pessoa ou coisa podia estar à espera atrás daquela porta. E aquela mulher lá embaixo? O som de uma risada masculina preencheu o corredor quando a porta ao meu lado se abriu. Em pânico, recuei rapidamente para o quarto à minha frente, fechando a porta atrás de mim. Com o coração descompassado, olhei em volta. Não havia lâmpadas, apenas um candelabro sobre a cornija e um divã diante de uma lareira vazia. Mesmo sem olhar para trás, eu sabia que outra peça de mobiliário só podia ser a cama. Respirei fundo, sentindo o cheiro das velas. Canela? Mas havia algo mais. Algo que me lembrava especiarias e pinho. Comecei a me virar, e um braço me envolveu pela cintura, me puxando contra um corpo muito rígido e masculino. Isso, sussurrou uma voz grave, é inesperado.